Olá a todos, eu sou o professor Dorival, coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Bem-vindos a esse novo semestre. Para alguns alunos, o último semestre, né, uma caminhada aí de 3 anos, né, 2 anos e meio, na verdade. E nós chegamos aí nesse último semestre. Para os alunos do quinto semestre, tem mais um pouquinho aí, mas está quase acabando. Hoje nós faremos uma mesa redonda um pouco diferente. Não teremos aquela mesa redonda dos professores explicando cada disciplina. Nós teremos aqui uma abordagem rápida de cada disciplina. Os professores já estão aqui, inclusive, conversando aqui do meu lado, né? Esperando a vez deles de entrarem para falar um pouquinho da disciplina, mas hoje será uma mesa redonda diferente, porque logo depois, em seguida, já começamos a primeira teleaula. Ou seja, a professora Merri já iniciará a disciplina hoje mesmo. Então, nós mudamos aí a forma das mesas redondas para que fique um pouco mais ágil, né? E que a gente tenha também mais um pouco de teleaula com vocês. Ok? Nós vamos para o slide agora. Só para eu elencar aí os professores e as disciplinas do semestre, nós temos gestão de conhecimento com a professora Merris, fundamento de rede de computadores com o professor Paulo, tópicos especiais de desenvolvimento de sistemas com o professor Anderson e seminários 2 com a professora Veronice. Eu vou chamar agora cada professor, então eu vou começar com a professora Merris, que é da primeira disciplina, ok? Então, professora Merris. Boa noite, pessoal. É com muito prazer que nos encontramos novamente, agora nesse semestre, né? Com alunos cursando aí, alguns já no final e outros ainda tem mais um semestre, né? Nós vamos trabalhar com a disciplina de gestão do conhecimento. O que vem a ser essa disciplina, do que ela trata, né? Como que nós vamos gerenciar essa gestão do conhecimento? Porque quando nós falamos de gestão de conhecimento, nada mais é do que administração desse conhecimento. Então, no decorrer da aula que se inicia hoje, nós vamos então começar com esse conteúdo, e essa disciplina ela elenca também, além da gestão do conhecimento, a dimensão do conhecimento, tipos de gestão de conhecimento, tipo de conhecimento. Vamos falar também da gestão eletrônica de documentos e algumas novas tecnologias que encontram-se aí no mercado, que é muito interessante que vocês também conheçam. Então, agora eu vou passar a palavra para o professor Paulo Nishitani, para que ele apresente a disciplina. Olá, pessoal, boa noite. Só queria passar 3 recados, né? O primeiro, que meu nome é Paulo Nishitani. A disciplina é Redes de Computadores, ou Fundamentos de Redes de Computadores, tá? Onde a gente vai falar sobre comunicação de dados e redes de computadores, tá? O segundo recado é que daqui a 1 hora, ou daqui a 40 minutos, passaremos por um fato histórico, né? Um evento histórico que ocorreu 70 anos atrás, que é a bomba de Hiroshima, tá? Então, eu peço para todos 1 minuto de silêncio, que vai ser representado por 5 segundos aqui, tá? E a partir desse momento. Ok, gente. O tempo urge, é caro, né? Mas o que ocorreu foi uma catástrofe, foi uma insanidade, né, mental de certas pessoas. Foi a maior catástrofe humana na face da Terra. Mais de 180 mil pessoas com uma bomba, né, foram atingidas. Inclusive minha mãe, só que ela não foi vítima, né, graças a Deus, ela estava perto. Tendo dito isso, eu convido então vocês, na segunda disciplina, depois da disciplina da Merris, né, 4 teleaulas, depois mais 4 teleaulas, sobre fundamentos de redes de computadores. Ok? A gente vai falar um pouquinho sobre todos os princípios de comunicação de dados e redes de computadores, tá? Porque sem comunicação de dados não existe redes de computadores, ok? Um grande abraço, eu vou chamar agora Anderson, professor Anderson.
Olá pessoal, boa noite, meu nome é Anderson Macedo, vou estar então ministrando para vocês a disciplina de tópicos especiais em desenvolvimento de sistemas, tá? Ao todo serão 6 encontros presenciais, então tem bastante conteúdo legal para a gente trabalhar. E a gente vai mexer com uma tecnologia importantíssima que é desenvolvimento Android, tá? Então vai ser bastante legal, convido vocês a não perder nenhuma aula, que vai ser muito interessante mesmo. Inclusive, durante as aulas, nós vamos desenvolver um mini aplicativo, tá? Então vai ser bacana, por quê? Porque nós vamos avançando o conteúdo, tá? E de acordo com as aulas, você vai ver que você vai realmente aprender na prática, tá? Bacana mesmo. A ferramenta que eu vou estar utilizando é o Android Studio, tá? Então você já pode ir começando a ir atrás dessa ferramenta, se você não conhece, tentar baixar, tá? Já foi passada a orientação para todos os polos para que tenha essa ferramenta aí, para quando chegar o momento da aula, né, já está tudo ok, para que você possa acompanhar as aulas sem problema, tudo bem? Então não percam as aulas aí e uma boa aula para vocês. Vou chamar então a professora Veronice, que vai estar falando um pouquinho sobre a disciplina dela. Uma boa noite e até mais. Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Veronice de Freitas, né? Nesse semestre eu vou estar ministrando aí, trabalhando, né, na organização dos seminários. O seminário, nesse semestre, são 4 aulas, né? Lembrando que no seminário não tem a prova presencial, mas tem a avaliação virtual, que é muito importante também, né, aí no semestre. E também a importância, né, de vocês assistirem aí as aulas do seminário, né, que a gente vai estar organizando esse semestre e que tem aí um conteúdo no seminário, né, desenvolvido pelo professor Paulo, que é o gerenciamento de documentos. Então, a avaliação virtual também, ela está voltada assim, com várias questões lá também, até de concurso, né, que vai mostrar a importância desse conteúdo aí dentro do nosso curso, tá? Então, gostaria de lembrá-los, né, que como é a última disciplina aí, que às vezes vocês acabam não assistindo, né, que é necessário também para o conhecimento de vocês. Lembrando que vocês estão aí no último semestre e todo o conteúdo para a gente, como a gente sabe que na área de tecnologia, né, sempre tem conteúdos aí, tem tecnologias novas que vão estar contribuindo aí para o aprendizado de vocês. Então, gostaria de contar aí com a presença de vocês, tá, pessoal? Uma boa noite. Bom, pessoal, retornamos então. Uma das coisas que eu queria frisar é justamente o que o professor Anderson falou a respeito das listas de softwares que foram enviados para os polos. Então, essa lista foi atualizada, então tem lá todos os softwares que os professores vão utilizar. É importante essa instalação, é importante que os alunos tenham acesso a essa lista, que eles possam instalar também os softwares para que eles possam usar aí no dia a dia das teleaulas. Ok? Também o fato histórico que o professor Paulo citou, né? Então, respeito aí a esse fato, né? Infelizmente, vocês já deverão estar quietos durante o período, né? Às 8h15, né? Mas aí façam uma lembrança a respeito, né, desse fato, ok? Lembrando que nós estamos em teleaula, então por isso que tem que ficar quieto, né? Voltamos então para o próximo slide, só para a gente falar alguns assuntos que são muito importantes aí para nós. Alguns cuidados nesse semestre, principalmente para o pessoal do 6º semestre. Primeiro, a CO. Olha só, é muito comum chegar agora, no final do 6º semestre, sem as horas suficientes por ACO. Lembrando que durante todo o curso, durante os 3 anos, 6 semestres, é necessário que você faça um total de 100 horas para atingir o cumprimento da ACO. Então, muitos alunos não atingiram isso, e aí o que é de pior? Eles acabam deixando para o último momento. Isso é muito ruim, porque faz com que se acumulem esses certificados e existe um setor que faz a análise, não é a coordenação do curso que faz a análise desses certificados. É um setor próprio que faz esse acompanhamento, recebe os certificados,
faz a verificação de todos os dados e faz aí o cômputo das horas. Então nós recebemos às vezes muitas chamadas falando, olha, não foi computado as horas, por que não foi computado? Esses documentos não passam pela coordenação, então é um setor que faz isso. Basta você ir até a Secretaria do Polo, pedir para que seja aberto um atendimento, caso haja algum problema quando você coloca aí um certificado para ser computado as horas que você fez. Lembrando que também nós temos os cursos livres, então na página inicial da Unopar nós temos lá o link para você entrar nos cursos livres e lá tem já a indicação de quais cursos são aceitos no curso de ADS para cômputo automático de ACO. Os cursos livres também nós não temos, não é da coordenação do curso, não é sobre nossa responsabilidade. Também é um setor separado que cuida de todo esse processamento, ok? Então, toda vez que você também tiver algum problema com os cursos livres, o caminho é o mesmo, ir até o polo e pedir para que seja aberto um chamado, mas aí para o setor de cursos livres. Agora, quando acontece algum outro problema no decorrer do curso, por exemplo, problema com prova e afins, o que você deve fazer? Você deve abrir o chamado o mais rápido possível. Esse chamado que nós dizemos é o que a gente chama também de atendimento. Ele é aberto no polo de apoio. Então você deve ir até o seu polo de apoio e quando acontece isso, pedir para que seja aberto esse atendimento. Mas não adianta, por exemplo, você teve um problema numa determinada prova na data X. Não adianta você esperar 2 meses para depois entrar. Ok? Por quê? Porque muitas vezes já não dá mais para resolver o problema. O tempo é fundamental na resolução desse problema, principalmente para o pessoal do 6º semestre, os formandos. Tá certo? Nós não temos próximo semestre para o 6º semestre. Então, o que acontece? Tudo tem que ser resolvido agora. Então, não adianta ficar esperando para o final do semestre, dar problema e aí tentar entrar um colegiado. Aconteceu o problema? Já vai na Secretaria do Polo, já olha, aconteceu isso, abre um chamado para mim, vamos tentar resolver o problema. Tá certo? Então, esse chamado chegando aqui, nós temos um tempo de resposta bastante bom no curso de ADS, então será analisado. E é claro, eu às vezes recebo mensagem dizendo assim que o problema não foi resolvido. Às vezes o problema não é resolvido da forma com que o aluno gostaria que fosse resolvido. Por exemplo, teve aluno que falou assim, eu não fiz nada, e abriu o atendimento, eu não fiz nada, nenhuma atividade. Chegou no final do semestre, eu queria dar um jeito. Não tem como dar um jeito. Ou seja, se o aluno perdeu os prazos, ele deverá cumprir as atividades em independência. E aí o aluno ficou bravo, falando que o caso dele não foi resolvido. Não, o caso dele foi resolvido. Foi informado que não poderia ser feito, não poderia ser dado novas atividades para ele fora do prazo. Principalmente 2 meses depois de findo o semestre. Ok? Então, esses problemas é que tem que ser... Já aconteceu, já abre o atendimento, tá certo? O pessoal do 5º semestre, eu falei da CO, já pode também começar a correr atrás. É muito importante esse aspecto da CO. Porque se você vai deixando para depois, vai ficando com o prazo mais apertado. E aí você sabe o que pode acontecer, Avaliação virtual aí que o pessoal deixa para depois, dá problema, e aí não consegue fazer a avaliação virtual, tá certo? Então tudo que deixa para depois pode acontecer de dar problema, tá certo? Então faça antes, tá ok? Bom, falar em dar problema, vamos falar um pouquinho de avaliação. Nós temos aí um vídeo do professor Tiago, nós já passamos no semestre passado, nós vamos passar de novo, mas esse vídeo é muito importante porque explica todo o processo de avaliação, como funciona, como são os conceitos, e é um vídeo para você sempre buscar quando você tem dúvidas. Então, mesmo você assistindo agora, esse vídeo vai ficar disponível lá na biblioteca digital e vai ficar também disponível na sua área do aluno, no AVA. Então basta você resgatar de lá e assistir novamente. É importante que você não tenha dúvida de como funciona o processo de avaliação. Tá certo? Então, eu vou ficar aqui agora com o vídeo. Desejo a todos um bom semestre, tá ok? E qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Ok? Até mais. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Unopar EAD. Eu sou o professor Tiago Basoli, sou coordenador acadêmico aqui da Unopar EAD
e vou falar com os senhores um pouquinho sobre o nosso sistema de avaliação, né? Tudo aquilo que vocês precisam realizar no decorrer do semestre para ter aprovação nas disciplinas e no semestre para poder aí integralizar o curso, ok? Então, me acompanhe aqui, por favor, um pouquinho, que os senhores vão perceber já de início, né, que todo o sistema de avaliação nosso está focado em 2 itens. Primeiro item é a prova presencial, tá, que tem um peso 7 no conceito final aí seu do aluno, né? E as atividades web, que tem um peso 3 no conceito final aí da disciplina, ok? Essas atividades web, elas são compostas por 4 atividades diferentes. Avaliação virtual 1 e avaliação virtual 2, ok? Que vale aqui 33% de todos os acertos necessários das atividades web. Tem o portfólio interdisciplinar individual, que ele equivale a 33,5%, tá, dos conceitos aqui relacionados às atividades web. E o portfólio em grupo interdisciplinar também, que equivale a 33,5%. Se os senhores verem essa soma aqui, nós vamos ter 100, né, pontos, ok? Esses 100 pontos relacionados às atividades web, ele tem um peso 8. Por que esse peso? Porque todo portfólio em grupo, ele deve ser apresentado. E ele sendo apresentado, ele vai ter aqui também um peso 2, fechando aqui o peso 10 desta atividade, ok? Então vamos pensar aqui. A prova presencial, com 10 questões objetivas, essas 10 questões valem 50% da prova, ok? Ou seja, 5 pontos em cada uma, né? E 2 questões discursivas, é para os senhores discursarem sobre um determinado assunto aí, selecionado pelo docente, que equivale aos outros 50% da prova, tá? Todos esses 2 sistemas de avaliação, tanto a prova presencial como as atividades web, elas devem ter um conceito mínimo para aprovação que a gente considera como suficiente, ok? O que isso quer dizer? Que eu tenho que ser aprovado na prova presencial e ser aprovado no conjunto das atividades web, com conceito mínimo suficiente. Se eu tirar excelente aqui na prova, ou seja, eu gabaritei a prova, mas eu estou tirando aqui um insuficiente, por exemplo, nas atividades web, eu vou estar reprovado na disciplina, ok? Portanto, suficiente nas atividades e suficiente na prova presencial. Pode passar, por favor. Um conceito aqui interessante da prova presencial é para os senhores poderem realizar a primeira chamada, a segunda chamada e a prova de recuperação. Então, todas essas datas de prova, elas estão previstas no AVA do aluno, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, tá? E já tem as datas lá estipuladas dessas provas, a primeira chamada. Caso o senhor não possa realizar a primeira chamada, no próprio AVA, vocês podem fazer a solicitação da segunda chamada em até 48 horas. Faz a solicitação, paga o boleto e pode realizar a prova de segunda chamada, ok? Aí vem um detalhe muito importante, por favor, prestem atenção. Se eu realizei a prova de primeira chamada ou segunda chamada e obtive conceito insuficiente, isso quer dizer que eu vou fazer a prova de recuperação. Feito? Agora, eu não fiz a prova de primeira chamada, não solicitei a prova de segunda chamada também. Isso quer dizer que você, aluno, não tem direito a realizar a recuperação. Ou seja, a ausência na prova de primeira e prova de segunda chamada dá reprovação direta na disciplina, sem direito à recuperação, ok? Recuperação é somente para aqueles alunos que realizaram a atividade e não conseguiram obter o conceito suficiente. Estou falando de conceito aqui, né? Vamos ver a nossa grade de conceito um pouquinho, para vocês, os senhores, ficarem mais inteirados? Olha lá. Conceito insuficiente
é onde o aluno está reprovado, ok? Então, quem obter até 59% de acerto é considerado conceito insuficiente e está reprovado na disciplina. Aí, até 69% é suficiente. 79% é o conceito bom. De 80% a 89% é o conceito muito bom. Quem acerta entre 90% a 100% das atividades é o conceito excelente, que é a nossa nota máxima. Tá? Eu sei que passando assim rapidamente, né, esses números para os senhores pode ficar um tanto quanto confuso. Por isso eu preparei uma planilhazinha para a gente poder estar realizando algumas simulações para os senhores se identificarem e verificarem como é que é atribuído o conceito dos senhores à disciplina, ok? O que gera aprovação, o que gera reprovação. Então vamos ali comigo na planilhazinha rapidamente. Vamos lá? Pode abrir o Excel, por favor. Aí nós vamos conseguir realizar a nossa apresentação. Isso. Vejam lá. No Excel, nós temos aqui a prova presencial. Como eu disse, 10 acertos na prova presencial, excelente na questão 11 e excelente na questão 12, o conceito da prova presencial é excelente. Ok? Vamos por aqui, 3 acertos das objetivas, né? Um suficiente na questão 11, um suficiente na questão 12, eu tenho o conceito suficiente, ok? Agora, se eu errar mais uma aqui, eu já estou reprovado na prova presencial, tá? Aí os senhores podem fazer a simulação que achar necessário, né? Se eu tirar um bom aqui, por exemplo, e bom aqui, eu posso errar mais lá atrás? Vocês vão ver que não, né? Tudo tem o seu limite. Então, vamos ver, se você está no mínimo 2 ali, se eu tirar 2 bons na 11 e na 12. Enfim, né? A gente pode fazer qualquer que seja a simulação aqui. Então, eu tirei excelente na 11 e na 12 e acertei 2. Quer dizer que eu acertei 60%, não é? 60% é suficiente, não é mesmo? Agora, se colocar 4 aqui, já vai para o conceito bom. Ok? Então, esse primeiro quadrinho aqui da prova presencial. Aqui embaixo nós temos as atividades web. Como eu disse, tem a produção textual individual, que eu tirei excelente. A produção textual em grupo, que eu tirei excelente. A minha avaliação virtual 1, tirei excelente. E a avaliação virtual 2, eu tirei excelente. Ok? Aí eu fui lá, fiz a apresentação. São 10 quesitos, eu tive 10 sim do meu tutor de sala, né? Tirei excelente na apresentação também. Então isso quer dizer que o conceito da atividade web está como excelente. Joia? Vamos ver agora se eu não apresentar. O que vai acontecer? Mesmo tendo acertado tudo, pela não apresentação, o meu conceito da atividade web caiu para muito bom. Estão vendo que o peso que tem aqui, aqueles 20% da apresentação, ele é bem significativo. Agora existe uma outra questão. Imagina que na produção individual eu tirei suficiente, eu não fiz a produção em grupo. Estão vendo que o meu conceito ali está su, não está mesmo? Vejam o que acontece se eu apresentar só a apresentação. Reparem, eu gabaritei as 2 avaliações virtuais, não fiz o portfólio em grupo, né? Vamos tocar aqui. Não fiz o individual, fiz só o portfólio em grupo, que tem o mesmo peso, tá? E gabaritei a apresentação. O meu conceito de suficiente foi para bom, né? Aí nós temos aqui os mínimos necessários de acerto. Vamos supor que eu errei tudo aqui dessa prova. Tirei in, tá vendo? Quer dizer, nessa situação aqui, excelente numa prova, su no portfólio e insuficiente na outra prova, se eu não fizer o individual, eu reprovo. Agora, se eu fizer o individual, eu já garanto aqui o meu conceito. Legal, né? Então vejam, eu tenho conceito bom na prova presencial e conceito bom nas atividades web. Jogando aqui embaixo, prova presencial, bom. Conceito de atividade web, bom. Conceito final, aí é claro, ficou bom porque o peso é o mesmo. Agora vejam só, eu gabaritei minha prova presencial, é isso que eu queria mostrar para os senhores. Excelente em tudo, estão vendo? Mas eu não fiz aquele portfólio lá e reprovei ali nas atividades web. O que vai dar? Reprovado por atividade web. Mas, Thiago, eu gabaritei a prova. Você gabaritou a prova, mas você foi reprovado nas atividades web. Conceito final da disciplina, reprovado por atividades web,
mesmo tendo gabaritado a prova. Ok, gente? E o contrário também é verdade, tá joia? Vamos pensar aqui, eu reprovei na prova presencial e tirei excelente aqui em tudo, ó. Tá vendo? Estou excelente nos portfólios tudo. Olha lá. Como eu tirei na prova presencial, eu estou reprovado com o conceito insuficiente em função desse conceito da prova presencial. Ok? Então fica muito claro aqui para todos que eu preciso ter aprovação na prova e aprovação na atividade web, para depois ter a junção de conceitos e montar o seu conceito final da disciplina. Ok? Espero que tenha ajudado os senhores a entender o nosso sistema de avaliação. Esse vídeo aqui vai ficar à disposição na biblioteca digital, vocês podem rever quantas vezes forem necessário para fixar aí bem e não termos nenhum problema e melhor aprendizado, não é mesmo, gente? Então, até mais a todos e bem-vindos mais uma vez ao Unopar. Olá, pessoal. Então vamos iniciar a primeira disciplina desse semestre, né? Nós teremos então 4 encontros presenciais. Eu vou me apresentar para os alunos que talvez ainda não me conheçam. Então vamos lá. Eu sou a professora Merris, mestranda em metodologias para o ensino de linguagens e suas tecnologias, né? Nessa aula eu quero mostrar para vocês o resumo, vamos lá, o resumo da aula. Então veja, nessa aula nós iremos conhecer os conceitos básicos sobre a gestão do conhecimento. Também iremos estudar quais são as ações que podem favorecer o desenvolvimento do conhecimento. Então veja bem, nós vamos falar um pouco sobre dado, informação e conhecimento, para que nós possamos então entender um pouco sobre a gestão do conhecimento. Então veja, pessoal, para que nós possamos entender a gestão do conhecimento, ou seja, a administração desse conhecimento, nós temos que entender algumas terminologias, tá? E veja, na verdade, quando nós estamos falando de conhecimento, esse conhecimento é capital, digamos assim, de um indivíduo, de uma pessoa. Então, como administrar o conhecimento da pessoa? Nós não iremos trabalhar com essa administração do conhecimento da pessoa, e sim, como nós podemos fazer a gestão, a administração dos conhecimentos que são necessários para a nossa organização. Ok? Vamos conhecer qual o tipo de conhecimento que nós temos, a transformação de um conhecimento em outro e, a partir disso, tentar fazer, então, essa gestão. Como eu mencionei inicialmente, nós vamos trabalhar também com a gestão eletrônica de documentos, que nada mais é do que um documento que você tenha fisicamente, que ele seja eletrônico. Por exemplo, um documento que nós temos hoje que é 100% digital é a nota fiscal eletrônica, é o conhecimento eletrônico. Por quê? Ele não existe na sua forma física, ele não existe na sua forma impressa, ele só existe na forma digital. Mas é possível que nós possamos fazer o quê? A digitalização de documentos para que ele fique na forma digital. Claro que nós vamos estudar essa informação de uma maneira legal. E quando eu digo legal, não é engraçadinho, não. Eu estou falando legal de legislação mesmo. Por quê? Nós temos que ter aí um cuidado com esse documento, para que, se for necessário utilizá-lo em um processo, algo que venha ter que comprovar a autenticidade, nós temos que ter esses cuidados no momento da escolha de mídia, no momento de escolher a maneira de armazenamento. Então, quando eu digo que nós vamos falar sobre a gestão eletrônica num meio legal, é nesse quesito que eu me refiro, tá? A parte de você comprovar a autenticidade de algum documento. E ainda vamos falar de algumas mídias novas. Nós vamos falar aí do BI, que você já conhece, e das ferramentas que compõem esse BI, bem como vamos falar um pouquinho do RFID e do NFC.
que são tecnologias novas que estão sendo utilizadas já nos nossos dias e que podem favorecer aí para nós, desenvolvedores, né? Analistas e desenvolvedores de sistemas. Então é muito importante que você conheça como funciona para que você possa pensar nisso, ok? Então nós vamos começar a nossa disciplina pensando na gestão do conhecimento, lembrando que nós temos aí um ambiente virtual de aprendizagem, né? Que vocês já sabem, web aula, fórum, livro e encontros presenciais para que você possa estudar, bem como as produções textuais, né? Lembrando que a produção textual é um trabalho interdisciplinar e que pode retê-lo no semestre. Então, veja, você tem que concluir com êxito a produção textual, certo? Porque como é interdisciplinar, você não vai ficar retido em uma disciplina, e sim no semestre, caso ocorra algum problema. Então, é importantíssimo que você não se esqueça. Sabemos que nós estamos aí num semestre com muitas atividades, mas eu tenho certeza que tanto os alunos do quinto quanto do sexto semestre são todos capazes de conseguir, né? E estamos aí na reta final, né, pessoal? Então, o empenho é maior para que possamos terminar o curso com grande satisfação, não é verdade? Então, vamos ao quadro, vamos iniciar aí a nossa aula. Para iniciarmos, então, eu trouxe para vocês uma curiosidade, na verdade, tá? Essa curiosidade nos diz que a Volkswagen, há alguns anos atrás, tá? Ela lançou o motor bicombustível. Claro que você já conhece, né? Bicombustível é o motor de álcool e gasolina, né? Então, realmente, esse novo produto, ele provocou uma grande mudança nos hábitos de costumes e fez com que até esse modelo de produto se transformasse em um padrão de venda. Todas as montadoras do Brasil, atualmente, informação de 2015, fabricam carros bicombustível, certo? Então, hoje, as fábricas, né, produzem o carro bicombustível. Então, podemos dizer aí que a Volkswagen, ela inovou. Ela criou e ditou novos caminhos para as empresas aí, fabricantes de automóveis. Então, a minha pergunta para vocês é o seguinte: que fator vocês acreditam que levou a Volkswagen a ser referência na tendência de motores bicombustíveis, né? Aí você vai pensar para mim e pode me responder. Vou deixar 30 segundos só para você analisar essa pergunta que eu estou dizendo e eu volto na sequência. Muito bem, pessoal. Pensaram na minha pergunta? Que fator levou, então, a Volkswagen a traçar esse novo caminho no desenvolvimento de motores bicombustíveis? Tá, você pode dizer para mim que foi poder aquisitivo da empresa? Pode ser. Líderes e gestores com visão além do negócio, inovadora? Também, claro que sim. Mas nós podemos dizer também que dos motivos que levou a Volkswagen a isso foi também o conhecimento. Que tipo de conhecimento? Conhecimento de mercado, conhecimento de motores, conhecimentos de lubrificantes, conhecimentos de peças.
Qual foi então, o fator primordial? O conhecimento. Conhecimento dos líderes, conhecimento dos gestores, conhecimento do pessoal da oficina, dos engenheiros. Conhecimento, gente. Então, é por isso que nós vamos trabalhar agora com a gestão do conhecimento. E, além disso, nós temos que lembrar de conhecimento de pessoas que estão envolvidas nesse processo, ok? Então, nós temos que pensar também nesse modelo. Então, veja, uma inovação dessa, ela é baseada, dentre muitos fatores, baseada no conhecimento, certo? Então, voltando ao quadro, nós vamos ver aí essa definição que, segundo Nonaka Takeuchi, em uma economia onde uma certeza é a incerteza, a fonte certa de vantagem competitiva duradoura é o conhecimento. Quando os mercados transformam-se, as tecnologias proliferam, os competidores multiplicam-se e os produtos se tornam obsoletos, quase do dia para a noite. As empresas bem-sucedidas, elas são as que criam consistentemente novos conhecimentos, que disseminam-no amplamente pela organização e o incorporam rapidamente entre novas tecnologias e produtos. Essa atividade define a empresa como criadora de conhecimento, cujo negócio principal é a inovação constante. Então, perceberam como é importante a empresa possuir conhecimento, pessoal? Perceberam aqui como é importante que tenhamos conhecimento para poder fazer a grande diferença entre as empresas e conseguir aí o sucesso, né? Que é o foco de todas as organizações, né? E também, muito importante, é a empresa saber como gerenciar todo esse conhecimento. Como fazer a gestão desse conhecimento, para que se possa extrair das pessoas, então, tá? E ter sucesso e aperfeiçoamento. Então, veja, é muito importante o conhecimento, para que você tenha o sucesso. Mas é importante você fazer a gestão desse conhecimento, a administração. Como você vai extrair conhecimento das pessoas? Como que você vai colocar isso num papel? Como que você vai colocar isso num fluxograma? Para que você saiba como que funciona a sua empresa quando determinada pessoa faltar na sua empresa, certo? Então, a partir disso, nós vamos então aí para um outro conceito, vamos lá? Veja, segundo Lastres, nós temos aí que a era do conhecimento, ela pode ser entendida como um período marcado pela conjunção e cooperação entre inovações sociais, institucionais, tecnológicas, organizacionais, dentre outras, na qual a informação e o conhecimento desempenham um grande papel primordial e estratégico. Então, veja, nós temos aí a informação e o conhecimento, são estes elementos que desempenham aí esse papel estratégico, tá? As modificações percebidas, elas são relacionadas aos contextos econômicos e sociais. E ainda, nesse contexto, a informação, veja, e o conhecimento, eles são considerados fundamentais para as organizações que se localizam em ambientes ambíguos e de incerteza. A informação e o conhecimento, elas representam diretrizes para que as organizações, através das pessoas, consigam agir de maneira eficaz frente a tanta complexidade, né? Então, para que nós possamos estudar aí a gestão da informação e do conhecimento, nós
precisamos inicialmente conhecer alguns conceitos. Conceitos esses que são dado, informação e conhecimento. A partir disso, falamos da gestão do conhecimento. Então, voltando ao quadro, segundo Davenport, existe uma evolução de significados pelas relações entre dado, informação e conhecimento. Então, nós vamos ver aqui nesse slide o seguinte. Nós estamos falando aqui de dados e nós vamos seguir as setas aqui, como vocês estão vendo, até chegarmos no conhecimento. Quando eu me refiro a dados, eu trago para vocês esse quadro, onde nós temos simplesmente números. O número 3 significa algo para você? Sim ou não? Tá? Então, nós temos aí dados. No próximo slide, nós dizemos aqui, ó, que qualquer registro ou fato no seu estado bruto, ou seja, ao qual ainda não foi atribuído significado algum, isso quer dizer sem contexto, nós chamamos de dados. Por exemplo, 1,85. 1,85 não nos diz nada, tá? Então, veja, nós temos aí um dado. Continuando, essa imagem que eu trago para vocês também está relacionado a dados. Se você for olhar aqui nessa imagem, nós temos muitos dados, certo? Na sequência, quando nós falamos de informação, eu vou usar o mesmo 1,85 que eu acabei de mostrar no slide, que se refere a dado, o mesmo valor, certo? Só que agora eu estou relacionando esse valor à cotação do dólar, ok? Então vamos lá. Quando eu falo de informação, ela é gerada quando os dados passam por algum tipo de relacionamento, de avaliação, de interpretação ou organização. Ou seja, eles estão presentes em um contexto. Então, vamos lá. 1,85 é a cotação do dólar do dia de hoje. Então, veja, pessoal, 1,85, quando eu apresentei para vocês como dado, não nos dizia nada. Agora, 1,85 relacionado a ser a cotação do dólar do dia de hoje já nos diz alguma coisa, já tem um significado, já tem um contexto relacionado, certo? Então, quando você tem esse número simplesmente aqui, sem nada relacionado, nós temos dado. Quando nós aplicamos ele a um conceito, nós temos informação. Então, vamos ao vídeo agora que vai falar para vocês sobre o poder da informação e eu volto na sequência. Foi revogada hoje a lei da oferta e da procura. Que notícia, hein? Alguma novidade para você? Não? Aliás, várias outras leis econômicas estão sendo revogadas nestes tempos de grandes transformações. O que está acontecendo? Ué, é que o bem econômico mais valioso hoje em dia, o bem mais importante, não se comporta como os outros de antigamente. Ele é rebelde. Ele não, ela. É a senhorita informação, o bem econômico, a commodity dos últimos tempos, certo? Pois a bichinha é expansível. Isso quer dizer, quanto mais você usa, mais ela cresce. Já pensou se carro fosse assim? Você compraria um carro de 2 portas e de 8 válvulas. E conforme você fosse usando, ele iria melhorando para 4 portas, para 16 válvulas. Informação é assim, vai melhorando com o uso, igual panela velha. A danada da informação, ela é difusiva. Sabe o que é? Não dá para guardar em cofre, ela vaza. E quanto mais sofisticada, mais ela vaza, igual fofoca. Quanto maior a fofoca, mais rápido todo mundo fica sabendo, não é? Assim, pois é. Você já percebeu que o ouro não substitui a prata? A soja não substitui o petróleo? Mas a informação substitui até gente. Você viu, por acaso, o malote com dinheiro que chegou do exterior nas bolsas de valores hoje? Não viu? Não chegou dinheiro, chegou informação, substituindo o dinheiro. Será que esse dinheiro existe ou é só informação?
Ela não precisa de porto, nem de estrada, nem de avião, porque são transportes muito lentos para ela. Desconhece as fronteiras físicas e transita numa velocidade parecida com a da luz. Não tem passaporte e não reconhece os muros. Por que você acha que aquele muro foi derrubado? Porque não barrava o que tem importância hoje. Ele ficou inútil. E para desespero de todas as leis econômicas, esta senhorita informação não admite ser trocada por nada. Só topa ser partilhada. Quando eu compro o seu carro, você fica sem ele. Mas quando eu compro uma informação de você, nós dois ficamos com ela e você ainda por cima com o meu dinheiro. Entendeu? Porque aquele cara é o homem mais rico do mundo. Enquanto a demanda é pequena por uma informação, ela é muito cara. Mas quando todo mundo resolve comprar, fica barata igual chuchu na safra. Mas é que aí, quando todo mundo quer essa informação, ela já é sucata. É que surgiu outra mais importante do que essa e que poucos querem. A tal lei, portanto, foi mais ou menos revogada. E por isso não mereceu até hoje uma edição extraordinária do Conta Corrente. Bom, pessoal, se a informação tem todo esse poder, imaginem o conhecimento, né? Então, veja, a informação é algo que você vai proporcionar a você uma tomada de decisão eficiente, certo? Então, para o sucesso de muitas organizações, né, nós necessitamos da informação. Só que a informação é um caminho até chegarmos ao conhecimento. Então, no quadro, nós temos aí a definição de Peter Drucker, que ele diz que a informação é o bem mais precioso de uma empresa. Então, vamos lá. No conceito de informação, nós dizemos que um administrador ou um gestor, né? Um gestor eficaz, em qualquer área de negócios, ele deve entender que a informação é um dos recursos organizacionais mais preciosos e importantes que essa organização possui. Então, de posse de tudo que nós falamos até agora, vamos à nossa primeira atividade de hoje. Então, foi de um concurso público para professor efetivo do ensino básico, técnico e tecnológico. Então, veja, atualmente, os estudos de comportamento do usuário, eles são regidos por uma abordagem alternativa, cujas bases são o processo de compreensão do que seja necessidade de informação. Deve ser analisado sobre a perspectiva da individualidade do sujeito a ser pesquisado. A informação necessária e o tanto de esforço empreendido no acesso devem ser contextualizados na situação real onde ela emergiu. E o uso da informação deve ser dado e determinado. Determinado pela estratégia de busca, determinado pelo ambiente, determinado pelo tema pesquisado ou determinado pelo próprio indivíduo. Bom, pessoal, pensando em informação, eu quero que vocês me mandam respostas, eu vou ler só os 3 primeiros polos e em 1 minuto eu volto para passar para você a resposta.
Muito bem, pessoal. Lavras, Minas Gerais, Jaru, Rondônia, Itaperaba, Bahia, São José dos Campos, São Paulo, todos responderam que é a letra D. Letra D pelo próprio indivíduo. Muito bem. Continuando, vamos agora ao conhecimento. Vamos lá no quadro. Veja, nós temos aí o entendimento de padrões e de princípios. E nessa tela, como você pode ver, existem pessoas pensando, né? Vamos lá então. No conhecimento, é a consciência, veja, é o entendimento de um conjunto de informações e formas de torná-las úteis para apoiar uma tarefa específica ou tomar uma decisão. Por exemplo, nós estávamos falando de 1,85, depois nós falamos que 1,85 era a cotação do dólar no dia de hoje. Continuando, e vamos transformar isso em conhecimento. 1,85, cotação do dólar no dia de hoje, o profissional da Bolsa de Valores, ele é capaz de tomar decisão sobre a compra ou a venda. Ou seja, a partir da informação que acaba aqui, foi possível tomar o quê? Uma decisão, se vai ou não comprar ou vender, então, a moeda, né? O conhecimento ainda, a informação, ela só se torna conhecimento nas mãos de alguém que sabe o que fazer com aquilo. Porque senão, o que acontece? Ela continua sendo conhecimento, porque ela não vai ser transformada, porque a pessoa não vai tomar uma decisão, não vai achar uma maneira útil de aplicá-la, né? Então, veja, é uma mistura de experiências, de valores, de percepções, de informações, de dados, a qual proporciona uma estrutura para a aplicação, avaliação e incorporação de novas experiências e de novas informações. Bom, pessoal, vale pensar aí que só existe o conhecimento se houver pessoas, porque pessoas detêm conhecimento, certo? Então, veja, a partir da informação, nós temos um conjunto que nós devemos utilizá-las, devemos saber aplicá-las para tomar uma determinada decisão. Nesse momento, nós teremos aí, então, o conhecimento. Pessoal, nós temos um minutinho aí de perguntas, mas nós vamos pular esse momento de perguntas e vamos a uma atividade. Caso você tenha, você pode mandar pergunta para mim nesse mesmo intervalo de tempo. Então, vamos lá. Como eu já falei para vocês sobre dado, informação e conhecimento, veja, nós temos aqui uma questão do ENAD de 2005. O gerente de desenvolvimento de uma empresa de TI examinou a seguinte planilha sobre andamento de projetos. Então, veja, nós temos aí essa planilha. Nós temos o projeto 1 e 2, o percentual completado e o percentual já dispendido. Aí, você tem aqui, com base nessa planilha e com relação aos conceitos de dado, informação e conhecimento, julgue os itens a que se seguem. Pessoal, vocês vão ler o item 1, 2, 3 e 4, definir para mim qual está certo e qual está errado e vão encaminhar a resposta. Para isso, você vai ter somente 1 minuto. Então, vamos lá, rapidão, eu já volto.
Muito bem, pessoal. Ijuí e Ibaiti responderam e disseram que a 1 e a 4 estão corretas. Então, vamos ao quadro e vamos verificar isso, tá? Vamos lá. Com base nessa planilha, né, que foi o que passaram para nós, o número 65 na célula inferior direita é um dado? Sim, porque simplesmente o dado não nos diz nada. Na alternativa 2, associar o número 80, que é a célula inferior central, ao percentual completado. E P2, e concluir que o projeto P2 está 80% completado é um conhecimento? Não é um conhecimento, é uma informação aqui, né, pessoal? Então, está errado, tá? Terceiro item, dizer que P1 está adiantado ou atrasado é uma informação? Não, você está tendo aí, você está tomando uma decisão, você está avaliando a situação. Então, aqui, nós já podemos dizer que é um conhecimento, certo? E a alternativa 4... dizer o quanto P1 vai precisar a mais do que foi inicialmente previsto no orçamento é um conhecimento? Sim, é um conhecimento. Então, essa está correta. Então, vamos lá. Na gestão do conhecimento, né? Segundo o Nonaka e Takeuchi, a gestão do conhecimento é a capacidade de uma empresa de criar novo conhecimento e difundi-lo na organização como um todo e incorporar aí a produtos, serviços e sistemas. Então, veja bem, pessoal, na verdade, nos anos 80 e 90, visava-se, então, reduzir o grau de incertezas quando ia se tomar algumas decisões. Muito bem. Já nos anos 90, qual era a ideia primordial da organização? É aumentar a eficiência organizacional e a sua capacidade de inovação. Até aí, tudo bem. Então, o que aconteceu? Para que houvesse essa inovação e difundir isso, além da TI, que tem aí um papel super importante, foi necessário aí alguns treinamentos e aprendizagem. Então, seria uma capacitação, digamos assim, né? E quando nós falamos dessa maneira de inovar, de gerir treinamentos, nós estamos falando aí já da gestão de conhecimento. Tá? Porque nós vamos proporcionar aos nossos funcionários possibilidades de aprendizado. Ah, mas e se a nossa empresa é muito pequena, não dá para pagar um treinamento para todo mundo? Tudo bem, nós temos que capacitá-los, temos que incentivá-los a estudar. Para quê? Quanto mais se estuda, maior é o capital intelectual, maior é o conhecimento adquirido, concordam? Enfim, partindo desse contexto, né? Então, o que pode ser feito também? Podemos mandar um determinado funcionário para fazer esse treinamento e esse funcionário depois replicar tudo que houve, tudo que aprendeu nesse curso para os demais funcionários também. Então, nós estamos falando aí de um multiplicador. Mas veja como surge, então, a gestão do conhecimento, né? Onde nós queremos proporcionar também novos caminhos de aprendizagem, tá? Veja, nós temos um vídeo agora que vai falar exatamente sobre o especialista multiplicador. Eu volto na sequência. Tudo funcionando, processo, produtividade, resultados. Parece até a minha empresa. Mas que dúvidas são essas? Assim vão comprometer o desempenho. Ah, eles não sabem caminhar sozinhos. Meu Deus, será que isso acontece na minha empresa também? Calma. O programa Especialista Multiplicador acrescenta ao especialista competências pedagógicas e técnicas de comunicação para que seja capaz de transmitir seu conhecimento. O especialista como multiplicador motiva colaboradores, potencializa a capacitação, otimiza investimentos e facilita a gestão do conhecimento. Ufa, agora sim!
Posso sair de férias tranquilo e deixar tudo funcionando. Pensar no meu crescimento profissional, na proposta de promoção. Programa Especialista Multiplicador. De detentor a disseminador do conhecimento. Bom, pessoal, então a gestão do conhecimento, ela visa desenvolver e compreender novas técnicas que possibilitem, então, uma maior capacitação dos funcionários, uma maior disseminação de conhecimento, tá? Para que isso ocorra. Tem aí o fator de treinamento, mas temos ainda muitos outros fatores. Então, nós vamos falar um pouquinho de gestão de conhecimento no quadro. Vamos lá. Vejam. A gestão do conhecimento para o desenvolvimento de um projeto de gestão necessita-se de 3 ações. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de cada uma. A primeira, a colaboração, ela significa a possibilidade de elementos diferentes que podem prover aí contribuições sobre óticas para desenvolvimento de soluções comuns. Então existe aí uma colaboração. Quando nós falamos do compartilhamento, a ideia é democratizar as informações e os conhecimentos das pessoas da organização e das áreas distintas, permitindo um acesso amplo. Então, vamos compartilhar essas informações, esses conhecimentos. De que maneira nós poderíamos compartilhar esse conhecimento, né? E consultar significa permitir, através de mecanismos diversos, que um número cada vez maior de pessoas possa localizar a informação de que deseja, tá? E depende fundamentalmente da capacidade de integração e de comunicação da organização, ok? Então, veja, ainda pensando em conhecimento, nas dimensões desse conhecimento, Nonak e Takeuchi, eles desenvolveram também a estrutura conceitual, na qual nós temos aí as visões tradicionais e não tradicionais, ok? E nós temos então a estrutura conceitual básica, que contém 2 dimensões. Nós temos a ontológica. Vamos lá, o que é essa dimensão ontológica? Em termos restritos, o conhecimento ele só é criado individualmente, ou seja, por pessoas. O conhecimento só existe se houver pessoas. Uma organização ela não pode criar conhecimento se não houver indivíduos, se não houver pessoas. A criação do conhecimento organizacional ela deve ser entendida como um processo que amplia organizacionalmente, então, o conhecimento da organização, tá? Então, veja, é importante para a organização que a empresa ela propicie interação entre os seus funcionários. Então, vamos lá. Quando nós estamos falando aqui de interação, nós temos que ter aí um objeto de interação. Pode ser um manual datilografado, mas está ali como funciona para que todos tenham esse acesso. Ok? Voltando ao quadro, nós vamos falar agora da dimensão epistemológica, tá? Que baseia-se, então, na distinção estabelecida entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito, onde nós podemos inicialmente dizer que o conhecimento tácito é aquele conhecimento da pessoa, mas não aquele conhecimento adquirido simplesmente nos livros, digamos assim, mas aquele adquirido por experiências, que é difícil documentar. Já o conhecimento explícito, esse é já mais fácil, né, de documentar, porque ele é um conhecimento mais concreto. E agora, então, nós vamos falar um pouco mais a fundo sobre esses conhecimentos. Vamos ao quadro. Então, vamos lá. O conhecimento tácito, ele é informal. Vou até colocar aqui, ó. Ele é informal. Por quê? Porque você adquiriu ele
ao longo da sua vida, digamos assim, tá? É o que está dentro de cada um. É o que você foi adquirindo pelas suas experiências, pela sua vivência. E o explícito, nós podemos dizer que é o codificado. Por que codificado? Porque é aquele que é possível ser transmitido em uma linguagem formal e sistemática, tá? Os seres humanos, normalmente, eles adquirem conhecimento criando e organizando ativamente suas experiências, tá? Então, segundo Nonaki e Takeuchi, eles dizem que o conhecimento pode ser expresso por palavras e números, que representa apenas a ponta do iceberg. Então, falando do tipo de conhecimento tácito, nós podemos dizer que é o que cada um tem dentro de cada um, né? Não importa se foi adquirido em casa, na rua, no trabalho. O que importa é que cada pessoa tem a sua percepção sobre outras pessoas ou sobre coisas. São ideias, são aquelas sacadas que você tem, aqueles insights que você tem. E as experiências que se adquiriu aí ao longo do tempo, ou seja, é o que a pessoa já vivenciou, já experimentou. Por exemplo, você já se deparou com uma situação que você fala assim, nossa, mas isso parece que já me aconteceu. Pode ser na outra empresa, alguma coisa assim, tá? E o know-how, que é para nós o saber como fazer, saber realizar, é você ter aquela pegada, né? Então, esse tipo de conhecimento tácito, tá? É restrito a cada indivíduo. Veja bem, você já teve aula com um determinado professor que você fala assim, nossa, mas esse professor sabe tanto, mas ele não sabe passar. Ele sabe, mas ele não sabe transmitir, digamos assim. Então, ele tem o conhecimento tácito, ele sabe do que ele está falando, ele só não consegue passar. Então, lembrando que mesmo tendo o conhecimento tácito, nós também temos o explícito. Vamos ao quadro, vamos falar sobre o explícito. Então, veja lá. O conhecimento explícito, ele é tangível, ou seja, ele é próximo ao concreto. E ele abrange aqui para nós melhores práticas, políticas que podem ser utilizados, procedimentos que são necessários para determinado setor, informações e documentos. E isso tudo ele pode ser compartilhado com todos da organização. Então, veja, como explicar qual é o desafio da organização, tá? Então, pensando nos conhecimentos que nós temos, como nós explicaríamos isso? Como explicar qual o desafio da organização? O que você acredita que seja, sabendo que nós temos essa base de conhecimento, que nós temos conhecimento tácito, conhecimento explícito, qual é o desafio da empresa? O que você acredita ser esse desafio? Vou deixar aí 2 minutinhos e eu volto na sequência e vou ler só o nome de 3 polos aqui, ok? Vamos lá então, pessoal.
Ok, pessoal, nós tivemos aí a participação de Caxias do Sul e de Araranguá. Muito bem. Qual então é o desafio da organização? Veja bem, o desafio hoje é transformar esse conhecimento tácito, ou seja, aquele conhecimento internalizado do indivíduo, em conhecimento explícito, para que nós possamos documentar. Porque pensa comigo, um exemplo, você tem lá um funcionário, tá, que ele entende muito bem da área de, por exemplo, da área do chão de fábrica, tá? Existe uma determinada máquina lá, super potente, e ele entende, mas só esse funcionário entende dessa máquina. Por exemplo, essa máquina pode dar pane num determinado momento. Esse funcionário é o cara, ele vai lá e resolve para você. Porém, você não tem isso documentado, você não tem quais são os procedimentos necessários para regularizar essa situação. Deu pane na máquina, esse cidadão vem e arruma. Fechou, perfeito. Mas e se esse cidadão, por exemplo, resolver sair da empresa? Ou se esse cidadão ficar doente, né? Aí o que acontece? Dá pane na máquina e para a fábrica, porque somente ele sabe os procedimentos. Então, veja, essa capacidade que ele tem de resolver o problema dessa máquina específica não está documentado em lugar nenhum. Então, ele tem o conhecimento tácito, é dele esse conhecimento, e não tem em lugar nenhum. Se essa pessoa vir a faltar na sua empresa, como que você faz? Então, o maior desafio da organização é transformar esse conhecimento tácito em conhecimento explícito, justamente para que na falta saibam como resolver. Porque imagine se esse cidadão fique doente uma semana e por acaso essa máquina começa a dar problema todos os dias. Como vamos resolver se não sabemos, né? Então, veja, o maior desafio hoje seria, então, voltado aí para a gestão do conhecimento, seria realmente transformar esse conhecimento. Então, vamos ao quadro, vamos ver aí um quadro que fala sobre outros conhecimentos. Então, vamos lá. Nós temos aí a taxonomia de conhecimentos e alguns exemplos. Primeiro, nós temos um conhecimento tácito, que é o conhecimento enraizado nas ações e na experiência, implicado em um contexto específico. Por exemplo, os melhores recursos ou meios para tratar um cliente corretamente. Então, é um caso específico. Nós temos aqui o conhecimento tácito cognitivo, que são modelos mentais. Exemplo, crença de pessoas sobre relações, causa e efeito. Temos ainda o conhecimento técnico, tácito técnico, que é o saber fazer, que é o que nós já falamos, que ele é aplicável a um trabalho concreto. Por exemplo, destrezas ou habilidades para a cirurgia, certo? E temos o conhecimento explícito, que é o conhecimento articulado, generalizado, normalmente codificado e que se comunica normalmente por meio de linguagem natural ou de forma simbólica. Você pode documentar. Exemplo, conhecimento dos principais clientes em uma região. O manual de instruções que acompanha um eletrodoméstico contém conhecimento sobre a forma apropriada de uso. Então, está tudo documentado. Nós temos ainda o tipo de conhecimento individual, que é criado pelo indivíduo e inerente a ele, como, por exemplo, ideias ou entendimento extraído de um determinado projeto. O conhecimento social, que ele é criado pelas ações coletivas de um grupo e inerente ao grupo. Como exemplo, nós temos as normas para a comunicação no interior de um grupo. Então, veja, de acordo com a visão de Nonaka e Takeuchi, tá? O conhecimento tácito e
o conhecimento explícito, eles não são entidades totalmente separadas, e sim mutualmente complementares, pois interagem mutuamente e realizam troca nas atividades criativas dos seres humanos. No entanto, é importante dizer que a dificuldade de registrar o conhecimento tácito, a fim de torná-lo explícito, nós temos aí uma grande dificuldade. E esse processo de transformar, então, esse conhecimento tácito para conhecimento explícito se chama externalização, tá? Então, essa transformação. Então, vamos lá. A externalização, ela caracteriza por um processo de reprodução do conhecimento, tá? Abstrato em concreto, de um conhecimento abstrato em concreto. É um processo de formação do conhecimento, transformando o conhecimento tácito para explícito, expresso por representações, afinidades, conceitos, suposições ou modelos. Então vamos lá. A seguir, nós temos aí um quadro que nos mostra as conversões do conhecimento. Então vamos lá, pessoal. Veja. A externalização, que é o que nós acabamos de falar, é o que? A conversão do conhecimento tácito para o explícito, que é a transição e documentação. Veja, esse é o maior desafio da organização, mas nós temos ainda outras conversões de conhecimento e aplicação. Então vamos lá. Nós podemos transformar o tácito para tácito. Na combinação, nós temos aí uma socialização. Ou seja, é o compartilhamento de experiências. Por exemplo, aprendizado de uma arte. Porque a arte é um conhecimento tácito. Você vai passar esse conhecimento para outra pessoa, seria tácito para tácito. Você está aprendendo essa arte. Você está fazendo uma outra transformação. Você está melhorando esse seu conhecimento. Aí nós temos também o explícito para o explícito. Nós temos uma combinação, ou seja, os indivíduos, eles trocam e combinam conhecimentos através de meios como documento, reuniões e chat. Por exemplo, educação e treinamento formal. Então veja, o conhecimento explícito é mais fácil, porque você tem isso documentado. É mais fácil do que você transformar o tácito para o explícito. E nós temos o inverso, que é o explícito para o tácito, certo? Então, veja, nós temos aqui uma internalização, que incorpora o conhecimento explícito no conhecimento tácito. Por exemplo, perícias do tipo aprenda fazendo. Então, gente, veja, nós temos aqui essas conversões. Como eu mencionei para você, o desafio ele está em transformar o tácito em explícito. Mas nós podemos ter o tácito para tácito, que é o exemplo da arte, você aprendendo a arte, você aprender por essas experiências, né? Então, veja, são conhecimentos internos. Mas nós temos o explícito para explícito, que é a partir de reuniões, de chat, mas tudo documentado. Você tem um manual, você tem um livro, fica uma coisa mais simples. E nós temos o inverso da externalização, que é do explícito para o tácito. Veja que seria um aprendizado, aprender fazendo. Por exemplo, você como analista de desenvolvimento de software,
você pega um livro, você estuda uma linguagem, mas na hora que você vai lá, senta e vamos programar, vamos fazer, você está aprendendo a fazendo. Ou seja, a partir daquele documento você está internalizando. Então, essas conversões são mais simples, né, do que você pegar o que está comigo e documentar para a minha organização. Como que eu posso colocar na organização esse processo? Como se você fosse desenvolver um algoritmo. Você tem lá início, você tem condição, vai fazer isso ou não vai fazer aquilo. Como que funciona? Você documenta no fluxograma. Como que você vai pegar o conhecimento da organização e vai colocar aqui no papel nesse manual? Certo? É essa a ideia, pegar todo esse conhecimento e transformá-lo em um manual. Por quê? Caso aconteça alguma coisa, caso alguém falte, você sabe qual é o procedimento, como agir em determinados momentos. Bom, mandaram para mim que disse que esse slide, a imagem não está muito boa. Tudo bem, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês via fórum, então, esses quadros que foram encontrados aqui nessa aula de hoje. Ok? Eu coloco para vocês. Vamos então a mais um slide, vamos lá, que nós temos da aula de hoje, vamos lá, que é a gestão do conhecimento, que eu pergunto para vocês, quanto vale o conhecimento? Quanto vale esse capital intelectual? Quanto vale isso para você, para a sua organização, tá? Veja, ficou evidente aí no decorrer da nossa aula, né, que o conhecimento é algo valioso, certo? Mas que nós temos uma certa dificuldade de capturar esse conhecimento, né, para fazer então essa gestão. Então veja, na gestão do conhecimento nós podemos aliar algumas ferramentas, que são os sistemas integrados, nós podemos colocar o e-business, nós podemos colocar também, deixa eu escrever aqui, nós podemos colocar a internet, tá? Nós podemos colocar a intranet, tudo isso para auxiliar aí na nossa gestão. O BI, o data mining, tudo isso são ferramentas que nós podemos agregar aí para que possamos fazer um trabalho aí para a nossa gestão do conhecimento, né? E quais as formas, né, materializadas de conhecimento na organização? Então veja, aí quais são as formas que você já viu aí na sua empresa, onde você trabalha. Já temos aí um manual, nós temos um guia, nós temos um fluxograma, como que nós temos? Como que está materializado esse conhecimento? Então veja, pessoal, eu gostaria de dizer para vocês, por exemplo, para quem não é um administrador, que quando nós falamos de gestão, seja do conhecimento, gestão de pessoas, de recursos humanos, nós buscamos um resultado. Toda vez que nós falamos de uma gestão, nós queremos buscar um resultado. E ela só existe, a gestão só existe para que possamos atingir esse resultado. Vamos ao quadro que eu vou colocar um desenho para vocês. E para nós atingirmos esse resultado, para que nós possamos então fazer essa gestão, nós precisamos aqui de pessoas. Por quê? Porque pessoas detêm conhecimentos. Nós precisamos de processos, e processos no sentido de atividades a serem desenvolvidas, conjunto de atividades, e não rotinas, tá? Para termos resultados, certo? Então, nós temos que pensar nesses 3 itens aqui, tá? Para que possamos, então, chegar a esse resultado. Por quê? Na gestão do conhecimento, a ideia é enxergar esse grupo de pessoas que pretendem atingir o mesmo objetivo, certo? Então, assim, se nós temos pessoas, o que vai acontecer? A gestão do conhecimento, ela vai acontecer através das
pessoas que vão realizar esses conjuntos de atividades, que são os processos, para que todos chegamos e possamos atingir aí um objetivo, tá? E lembrando que para chegarmos aqui, esses resultados nós podemos dizer que são o quê? Consequência de trabalho, esforço das pessoas envolvidas, pessoas realizando processos. E ainda nós precisamos dizer aqui que é muito interessante lembrarmos de dois termos, certo? Que é o know-how, que é saber como, ou seja, o caminho a percorrer para essa gestão, e também o know-who, que são as pessoas certas, tá? São as pessoas, porque veja, o caminho, talvez uma incubadora seja um caminho para se atingir um determinado objetivo, para você ter esse aprendizado, para você desenvolver todas as suas habilidades e competências, certo? E você conhecer as pessoas certas também. Então, veja, não basta somente, nesse mundo globalizado, você ter somente capital. Você tem que ter conhecimento, você tem que saber aplicar esse conhecimento. Exemplo, algumas franquias que você talvez queira abrir, eles não vão visar se você tem capital para abrir a franquia. Não só isso, mas se você entende desse mercado, se você tem experiência, se você tem competência para isso. Por quê? Se você abre uma determinada marca, e essa marca, essa sua loja, esse seu empreendedor, esse empreendimento fecha daqui a 6 meses, o que acontece? Você queima essa marca. Então, tudo isso são características que a franquia vai avaliar antes de liberar a marca para você. Se você tem conhecimento, se você tem know-how para isso, você sabe qual é o caminho que segue essa franquia, qual é o negócio, como deve ser, você conhece realmente? Então, veja, isso tudo faz parte da gestão do conhecimento. Bom, pessoal, hoje nós vimos aí alguns termos novos, né? Mas que vale deixar para vocês que a gestão do conhecimento, ela busca administrar esse conhecimento tácito, esse conhecimento explícito. Na próxima aula, nós vamos continuar com esse assunto, porque para essa gestão, não adianta falarmos somente de conhecimento, porque nós temos N conhecimento. Nós temos conhecimento intelectual, nós temos conhecimento social, então nós vamos entrar um pouquinho a mais nesse assunto no nosso próximo encontro. Então, veja, nós vamos encerrar a nossa aula de hoje, vamos ao nosso chat. Caso vocês tenham dúvida, por gentileza, encaminhe. E eu encontro vocês na próxima semana com mais assuntos sobre esse nosso assunto de gestão do conhecimento, e vou colocar para vocês no fórum também esses quadros que vocês disseram que ficou difícil a visualização. Então tenham todos aí uma excelente semana, um excelente final de semana, e quarta estamos juntos novamente.